A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e a temática de hoje é uma temática bastante relevante e importante para nós que gostamos de estudar escatologia bíblica. A temática que abordaremos hoje é: o terceiro templo será reconstruído, sim ou não? Iremos pormenorizar, lançar luz acerca desta temática. Eu já quero pedir graciosamente que você inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, para que outras pessoas sejam abençoadas com este conteúdo. Pois bem, eu acredito que sim, o terceiro templo ele será reconstruído. E por que eu acredito? Eu acredito por versículos bíblicos, porque todos nós sabemos que a nossa fonte principal de informações é a Bíblia Sagrada. Tudo parte da palavra de Deus. Então, a Bíblia mostra de forma clara e específica que sim, o terceiro templo será reconstruído. Mas sabemos que existiram dois templos. O primeiro foi construído por Salomão e foi destruído pelos babilônicos. O segundo foi construído por Zorobabel e ampliado pelo rei Herodes e foi destruído no ano 70, pelo exército romano ali, liderado pelo general Tito. Então o primeiro templo foi construído por Salomão, foi destruído pelos babilônicos. O segundo templo foi construído por Zorobabel, ampliado pelo rei Herodes e foi destruído no ano 70, que Jesus fala lá em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 15, sobre que Jerusalém seria invadida, que eles deveriam fugir para os montes. Isto aconteceu, só que sabemos que terá ainda um cumprimento literal desta profecia, mas aconteceu aí no ano 70, a invasão de Jerusalém pelos exércitos romanos e destruíram Jerusalém, saquearam Jerusalém, destruíram o templo. Então isso aconteceu no ano 70. E a Bíblia Sagrada mostra para nós de forma clara que o terceiro templo será reconstruído. Por quê? Porque existem passagens bíblicas que falam que o anticristo ele vai profanar o templo, vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, para que ele possa profanar o templo, para que haja a abominação da desolação, que é justamente o anticristo que vai trazer a abominação para dentro do templo, tem que existir um templo. Então, nesse período tribulacional, o templo ele já deverá aí ter sido construído. Por quê? Porque para que o anticristo profane o templo, tem aí que existir um templo, de forma bem lógica e específica. Se nós formos para Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27 nos diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Esse ele aqui é uma referência ao anticristo. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, porque o período tribulacional é composto aí por 7 anos, que é uma semana de anos. Na metade desses 7 anos ele vai quebrar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então veja que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício, ou seja, ele vai impedir o culto judaico, não existirá mais, as pessoas não poderão adorar mais, as pessoas serão impedidas de adorar. Por quê? Porque ele sempre quis adoração a ele, o diabo sempre quis que as pessoas adorassem ele, e a própria Bíblia vai dizer que o diabo quis que até Jesus o adorasse, como está escrito em Mateus capítulo 4. Então veja que o anticristo, quando ele
surgir, né, em princípio, ele não vai dizer, eu sou o anticristo, eu vim fazer que vocês me adorem. Não. O anticristo ele vai surgir, né, para resolver alguns problemas, como um solucionador de problemas, mas só durante 3 anos e meio. Depois que passar esse período, ele vai se revelar o seu real propósito, vai impedir o culto judaico, vai começar a perseguir os judeus, e nessa perseguição muitos serão mortos e uns serão preservados. Mas veja que, se nós formos para Mateus capítulo 24, versículo 15, vai dizer assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Quando acontecerá aí essa abominação da desolação? Quem será aí o autor dessa abominação da desolação? O anticristo. O anticristo colocará uma imagem sua dentro do templo e fará que as pessoas adorem aquela imagem. Então veja que essa profanação está dentro de uma perspectiva para o futuro, e quem trará essa profanação, essa abominação, é o homem do pecado, que é o anticristo. Então, o abominável da desolação, aí Daniel fala, está no lugar santo, quem lê, quem entende. Então, quando Daniel expressa estar no lugar santo, quem lê, quem entenda, é justamente isso. Quando o anticristo quebrar o pacto que fez com Israel e as demais nações, vai começar a perseguir os judeus e vai colocar uma imagem dentro do templo. Isso profanará o templo de Deus. E a própria Bíblia vai dizer que ele falará coisas, falará blasfêmias contra ao Deus Todo-Poderoso. Se nós observarmos também 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 4. Outro versículo mostrando-nos que esse templo, no período tribulacional, ele já estará construído ou reconstruído. Vamos lá, olha o que diz. Vamos a partir do versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Veja, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então o anticristo vai se assentar no templo de Deus, como Deus, querendo, ostentando ser Deus. Então por isso que chegamos à conclusão que o terceiro templo ele será aí reconstruído. Muitos acreditam que esse templo não será reconstruído, mas para ele impedir o culto judaico, para ele profanar o templo, para ele colocar uma imagem sua dentro do templo e pedir, querendo ou não, muitas pessoas vão aderir ao sistema anticristão, vão adorar o anticristo, mesmo o anticristo profanando. Então veja que a essa altura o terceiro templo já terá sido aí reconstruído. Então por que nós, eu digo nós porque tem muitas pessoas que também acreditam como eu, porque nós acreditamos que o terceiro templo será reconstruído? Porque para o anticristo trazer a abominação da desolação para dentro do templo, para ele sentar dentro do templo de Deus, querendo parecer Deus, ostentando ser Deus, deverá aí existir um templo. E será justamente esse terceiro templo que será reconstruído. Então, o primeiro templo foi construído por Salomão, destruído pelos babilônicos. Segundo templo, construído por Zorobabel, ampliado pelo rei Herodes, destruído no ano 70. Então, o terceiro templo, lógico que ele será construído dentro de uma perspectiva para o futuro. Ele ainda não está construído, será construído. Mas por que dizemos que ele será construído? Por causa desses versículos bíblicos. Para o anticristo sentar no templo de Deus, tem que existir um templo. Então, sem dúvida, o terceiro templo será
reconstruído. Amém? Que Deus nos abençoe. Este foi mais um vídeo em nome de Jesus.